E aí? Já deu o dislike só pelo título do vídeo? Você não vai nem ouvir o que eu tenho pra falar. É só o título do vídeo já basta pra você saber minha opinião completa, né? Eu sei que tem gente que vai dar dislike só pelo título do vídeo, mas realmente Death Note não é tão ruim assim, o filme do Death Note não é tão ruim assim. Eu tô falando isso, o filme do Death Note não é tão ruim quanto estão falando. Primeiro, eu vou argumentar sobre isso, eu vou dizer minha lista de argumentos, o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas pra resumir, pra galera que só quer saber se é bom ou ruim, que sempre tem essa galera que só quer ver a nota, não se importa com os argumentos, o filme é ruim sim, mas não é tão ruim quanto estão falando. Primeiro que estão crucificando o filme de uma forma que eu acho absurda. Eu cansei de ver comentários pipocando na internet de que é um filme tão ruim que eu não aguento em ver 15 minutos. E sério, cara, nos primeiros 15 minutos, não. É um exagero real, e se você viu 15 minutos do filme e desistiu, eu sinto muito, mas você também é uma dessas pessoas que vai julgar esse vídeo só pelo nome dele. Porque eu não achei tão ruim assim, mas ainda é ruim, ele beira o medíocre. É um filme que, como filme, eu vou avaliar como um filme. Eu sou muito fã de Death Note, já cheguei a falar aqui, mas eu vou avaliar aqui primeiro como filme e depois, claro que vão ter comparações, porque é impossível você não falar da obra original se você conhece, né? Primeiro vão algumas explicações básicas. Eu poderia ter feito esse vídeo no dia que saiu o filme, porque eu assisti no dia que saiu, mas eu resolvi esperar, porque eu queria deixar aquilo lá fermentar na minha cabeça. Por quê? Porque eu queria saber o que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado. E pasmem, se você não aguentou ver uma vez, bate palma pra mim, porque eu assisti 2 vezes esse filme. Na primeira vez eu fui com aquela expectativa baixa, porque eu não sabia o que esperar, e eu sou muito fã do mangá e do anime. Eu fiquei meio tipo, ok, eu quero ver o que vão apresentar, e fiquei com medo. Com certeza eu fiquei com esse medo. E quando eu terminei de assistir a primeira vez, eu fiquei um pouco meio tipo, ok, esse não é o filme que eu queria, mas tem alguns elementos ali que eu gostei, mas a maioria das coisas eu não gostei. Por isso eu resolvi assistir mais uma vez pra pegar esses elementos que eu gostei mais e apresentar pra vocês, porque eu sabia que ia chover esse hate imbecil da internet, onde ou uma coisa é 8 ou uma coisa é 80. Isso aí ocorreu com o Esquadrão Suicida, que é um filme que me divertiu, mas não é um bom filme. Ele praticamente não é um filme, né? É uma montagem de várias cenas aleatórias. E ocorre a mesma coisa, tava falando com um amigo meu que ocorre a mesma coisa, uma coisa parecida assim com Batman vs Superman, né? A diferença é que Batman vs Superman você tem 2 grupos. Aqui parece que a galera se juntou, a multidão se juntou e começou só a odiar. Parece que todo mundo falou, não, a internet resolveu odiar e cegamente. Esse é o maior problema, porque se você odeia algo com os motivos certos, parabéns pra você. Se você consegue argumentar, parabéns pra você. Agora, o que eu mais vi foi, eu não consegui assistir 15 minutos desse filme. A direção é ruim, a atuação é ruim. Cara, o principal ponto aí é que, tipo, a direção, ela não é ruim. A atuação dos atores, ela não é péssima, como a galera tá falando. É aí que eu chego no meu ponto. O filme não é tão ruim assim. Ele tem diversos elementos que são ruins. E eu não tô aqui pra defender o filme e falar que é o melhor filme do mundo, porque pra mim não é uma adaptação boa, não é um bom filme, mas tá longe de ser tão ruim. Tá, eu falei muito aí de, não é tão ruim e... Vamos começar a falar desse filme. E até agora não teve nenhum spoiler, mas como é um filme que saiu pela Netflix, eu acho que é muito mais fácil ter acesso do que um filme que tá no cinema, quando é estreia. Essa review vão ter pequenos spoilers ou grandes spoilers, vão ter spoilers em geral. Death Note, de 2017, feito pela Netflix, tem direção do Adam Wingard, que parece ser um grande fã de terror dos anos 2000, e isso aí é um ponto muito forte que eu gostei, pelo menos no começo. Que o filme, ele tem esse problema com tons, né? E exatamente esse é o maior problema que eu vejo no filme e que por isso não me cativou tanto. Por quê? No começo, na apresentação ali dos personagens, na apresentação do próprio Ryuko, que é o Shinigami, a gente sente um terror, parece que eles querem passar um terror. E mesmo com aquele exagero do Nightwolf, que interpreta o Light Turner aqui, né, que é chamado de Light Turner, diferente de Raito Yagami do original, o Nightwolf, ele tem um overact ali naquele momento em que ele conhece o Ryuko, apesar de eu achar que aquela é uma reação normal pra uma pessoa que vê uma porra de um demônio gigante, principalmente se você for pensar que esse filme foi todo adaptado
pro lado americano. É óbvio que ele foi adaptado pro lado americano porque eles queriam vender o Death Note da Netflix como se fosse um blockbuster, um filme de verão americano. Então a gente vai ter os grandes clichês americanos. Então a gente tem o Nightwolf interpretando um rapaz que é inteligente, um nerdzinho da escola que sempre apanhou dos valentões e tem uma crush numa líder de torcida. Isso me lembra alguém, né? Ah, pode crer, é o Homem-Aranha. Esse é um dos clichês do filme e eu sempre falo que não existem problemas em você usar clichês. Filmes de terror utilizam muitos clichês, mas se você utiliza clichê da forma correta, por exemplo, o James Wan, ele usa o clichê nos filmes como Invocação do Mal, mas de forma correta, você consegue sentir. Parada que no Death Note eles não usaram o clichê de forma correta e ficou simplesmente vazio. Então, na apresentação do Ryuko, eu gostei muito do tom que eles deram, a primeira aparição dele, meio que escondido nas sombras, e a melhor cena pra mim do filme inteiro é quando o Light leva aquela maçã e coloca na porta, que vem só a mão do Ryuko e puxa a maçã. Eu pensei que o filme ia acabar tendo esse tom, né, que parece um pouco de terror dos anos 2000 e um pouco assustador até. Se eles tratassem o Ryuko um pouco mais como um monstro assustador, eu ia achar do caralho. O meu problema com o Ryuko é que ele é semi-aproveitado. Tipo, uma das mudanças mais drásticas é a gente colocar a Mia, que no original é Misa, como uma coprotagonista, né? Ela coprotagoniza com o Nightwolf, a atriz, fazendo com que os dois conversem muito mais. Eu entendo essa escolha, porque no original, no anime principalmente, se você pegar os 3 primeiros episódios que eu reassisti logo em seguida que eu terminei de assistir a primeira vez, pra gente diferenciar, eu vou falar Raito. Quando eu falar Raito, quer dizer o do anime e o Light é do filme. O que acontece? No anime, o Raito ele fala muito sozinho, ele tem aquelas sequências de drama com aquele som frenético de igreja e não sei o que, a caneta voa e é dramático pra caralho. E o Raito ele tem muito esse peso, né? Ele conversa muito com ele mesmo. E não dá pra transpor isso pro cinema, porque narração em off em filme é recurso pobre de roteiro. E pra ver essa maior discussão, eles tentaram trazer a Mia, sabe? E colocar a Mia pra, tipo, ela sabe do Death Note, eles vão conversar. Mas eu vejo que é problemático, ele podia ficar conversando com a porra do Shinigami que ele tem, mano. Você deixa o Shinigami no escuro, cara, foda-se, esse problema é resolvido de várias formas. Tá, e a Mia é um problema. Primeiro, eu gosto muito do que aconteceu com a Mia e com o Light. A parada é que foi mal apresentado desde o começo. Primeiro, a gente tem aquela cena ridícula que eu garanto que todas as críticas que você for ver, ler ou conversar com alguém vai falar exatamente a mesma coisa. A cena em que o Light fala pra Mia que tem a porra do Death Note é ridícula. E é mesmo. E esse é um erro tão idiota que o roteirista podia ter consertado de uma forma tão fácil. Tipo, se os dois já se conhecessem, foda-se, ele contaria pra ela. Eles não precisavam se conhecer naquele momento. A parada é que pra cair dentro do clichê, que é o menino nerd que nunca teve contato, agora que ele tem um poder, ele resolve ter a coragem de ter contato com a garota que ele gosta, é justamente por isso que ele tá assim no filme, sabe? Pra se encaixar nessa porra. Tá, por que eu gostei dessa relação da Mia com o Light? No anime isso nunca foi apresentado, pelo menos não dessa forma, um casal ou duas pessoas, uma relação onde os dois têm contato direto com o Death Note, como se eles usassem o Death Note juntos, com os mesmos objetivos. E eu consigo traçar um paralelo bem legal entre pessoas que têm acesso à arma, por exemplo, e que fazem coisas distintas com essa porra dessa arma. Se você der uma arma pra um assaltante, pra um policial, o policial vai fazer uma coisa, o assaltante vai fazer outra. Vai dar índole da pessoa. E isso foi bem legal no filme. Eu consigo ver como um ponto positivo, porque a gente teve a Mia tentando fazer algumas coisas, matando inocentes, enquanto o Light não queria matar inocentes. Só que a forma que isso acabou sendo feita, cara, é muito ruim. Você tá vendo que, tipo assim, você consegue ver que o filme, ele tem elementos bons, mas os elementos bons são destruídos pelos ruins. Esse é o problema desse filme. Tipo, o plot twist envolvendo a Mia, que tem a ver com, ela roubou a página do caderno, eu acho bem legal, apesar de previsível, um tanto quanto previsível até, e eu acho que é uma jogada de roteiro meio pobre. Por quê? A gente tem aquele pseudo erro que o Ryuko fala: meu nome tem 4 letras e só o máximo que as pessoas conseguiram escrever foi 2. Sendo que a porra do nome dele já estava escrito no Death Note. Primeiro, eu quero explicar esse erro de uma forma bem simples. O nome dele escrito lá não quer dizer que ele ia morrer. Tá escrito nas páginas de regra e possivelmente deve ter uma regra escrito que, tipo, se você escreveu alguma porra na página de regra, não é válido. Deve ter alguma merda assim. Deve ter, porque aquela porra desse filme deu 1 milhão de regras pra essa porra desse Death Note e nunca explica todos pra gente. Enfim, o que você tem que pensar não é que o roteiro errou
errou porque ele falou isso aí. Você tem que pensar que o roteiro errou quando apresentou essa porra desse aviso, não confie no Ryuko. Por quê? O que acontece, meu? Aquele aviso do não confie no Ryuko só tá naquela porra do roteiro, só tá na porra do livro ali, pra te fazer acreditar no plot twist. É um recurso pobre e ridículo de roteiro. Você fala uma coisa somente pra você acreditar que... Quer dizer, você não simplesmente fala, você mostra e fica batendo em cima daquela tecla só pra você fazer o telespectador acreditar naquilo, pra depois falar, não. Você acreditou naquilo lá? É mentira, foi a minha que fez ali, ó. Você é burro. Eu achei um recurso bem pobre e o meu erro, o que eu vejo não foi nem esse erro de roteiro tipo, que todo mundo tá falando. Eu vejo um erro muito maior por trás disso aí. E por falar em Ryuko ainda, o William Dafoe destrói, né, com a voz. Ele dubla o Shinigami, ele dubla o Ryuko, mas mesmo assim o filme simplesmente deixa o Ryuko meio de lado, ele aparece só de vez em quando, não necessariamente... Enfim, se você pegar o tempo de tela dele, deve ser ridículo comparado com qualquer outro personagem. Eu acho que ele aparece menos que o pai do Light, inclusive. Sendo que no anime, o que eu gosto muito é que ele serve tanto quanto alívio cômico, tanto quanto um monstro mesmo, né? E aqui eles podiam ter usado só a parte do monstro, eu ia achar do caralho mesmo assim, só que ele fica perdido no meio do tom. Porque, como eu já disse, o tom é um problema. Eu falei que o Adam Wingard deve ser um fã de filme dos anos 2000, de terror, porque a gente tem muito ali, a gente consegue sentir um pouco de um clima, tipo, como por exemplo, o Pânico, mas a gente também consegue ver um Premonição, né? Que, inclusive, as mortes, que são bem gore, eu achei bem interessante essa pegada. Só que isso aí é completamente esquecido, assim como o Light usar o Death Note toda hora, né? Porque ele usa o Death Note de vez em quando. Às vezes ele usa o Death Note, às vezes ele, tipo, um monte de gente morre, eles mostram pra caralho, mas nunca mostra ele usando. E no anime eu acho que isso é muito mais pesado, porque mostra realmente ele com diversos nomes escritos toda hora. Tem um episódio, o segundo episódio é praticamente ele escrevendo e o L falando. E o tom, ele se perde muito. A gente tem essa tentativa de um filme meio gore, que eu ia gostar, inclusive, que é um estilo que eu particularmente gosto. E se fosse um filme mais de terror também gostaria, né? Mas ele acaba caindo pra um lado meio romance, depois ele tenta ser uma ação, depois ele tenta ser um drama, e tudo isso misturado, ele acaba sendo porra nenhuma. Por mais que eu vi muita gente zoando que o final do filme toca Como Uma Deusa, a versão original, a versão americana de Como Uma Deusa, eu acredito que a trilha sonora foi um elemento bem interessante, só que mal usado, né? Porque a gente tem músicas muito boas dos anos 80 e... Cara, mas... não sei, parece que ela me lembrou um pouco das trilhas de filmes do John Carpenter, mas eu acho que essa era a intenção do Adam Wingard também, quando ele deve ter escolhido isso. E eu vejo a galera tipo, a direção é péssima, falando do Adam Wingard. Mas não, cara, o que é péssimo mesmo é o roteiro. Eu jogaria toda a culpa desse roteiro no cara que fez o Quarteto Fantástico 2015, né? Que ele tá envolvido nesse projeto, eu jogaria tranquilamente a culpa nele, porque, porra, cara, 2 filmes merda já, né, porra? Vamos ver aí, vamos ver o que você tá fazendo. E sobre a atuação, o Nat Wolff, ele dá uma atuação completamente aceitável, tirando um overact, que é quando ele reage daquela forma, ele faz mais do que ele deveria. A gente consegue ver a expressão dele que tá exagerada naquele momento, e em outro momento é quando ele faz aquelas poses pra foto, mas aquilo lá, aquela cena em si, ela acho que ela é ridícula propositalmente, sabe? Tipo, são jovens fazendo o que jovens fazem. O problema é que a porra do Nat Wolff tem 23 anos e não parece ser um moleque. Tipo, se fosse o Tom Holland ali, a gente aceitaria muito melhor já, porque a gente acha que ele tem cara de molequinho mesmo. E se você for pegar a foto de adolescente no Tumblr, cara, eu acho que esse é o melhor resumo do filme, né? Ele é praticamente um filme da galera que acessa o Tumblr que ganha um livro que mata as pessoas. É um idiota que tem a arma mais poderosa do mundo. Eu ainda vejo que dá pra traçar um paralelo bem interessante sobre, por exemplo, a falta de... os tiroteios que ocorrem nas escolas, essa falta de consequências que matar pra esses adolescentes tem, sabe? Tipo, eu acho que esse ponto funciona no filme, só que até um ponto também, porque o filme poderia ter explorado alguns fatores como redes sociais, ele tenta explorar isso, o uso da internet e tal, mas não muito. E diferente do anime, né, que o Raito, ele é o cara mais foda, não sei o quê, porque isso daí é o clichê japonês, né, é o cara mais inteligente da escola, ele é o exemplo, ele é bonito, ele é tudo, enquanto no americano ele é um nerd, ele são duas paradas bem diferentes e distintas. Você não conseguiria aceitar se o cara fosse o cara mais bonito da escola, o cara mais inteligente da escola e namorasse a menina mais foda da escola, cara. Você pensa que você aceitaria isso, tipo, num filme, tipo, agora o cara tem a arma mais poderosa. O cara é foda!
cara é o pica, sabe? Tipo, por mais que eu não me identifique com a porra do personagem do Light, eu acho que o Raito não é tão palpável quanto o Light também. Eles são, tipo, duas figuras distintas de um lado o Ocidente, que a gente tem o Raito, e do lado o Ocidente o Light. E mesmo assim eu não consigo, tipo, me relacionar direito com nenhum dos dois. Porque, tipo, sério, se você se relaciona com o Raito, cara, vai se tratar aí que você possivelmente é um sociopata, tá ligado? E o Raito tem todo esse sentimento de grandeza, ele quer ser o deus, ele acha que o mundo é podre, porque ele é o cara foda, que todo mundo tem que ser igual a ele, porque ele é o melhor de todos. Eu acho que eu tenho que falar um pouquinho do L, né? Eu gostei dos trejeitos dele, eu acho que esse não é o filme de embate intelectual entre o L e o Kira. Eu acho que a ideia não era essa, a ideia era apresentar o conceito do Death Note, mostrar o ponto de duas pessoas que pensam diferente, usando aquele lá, tentar introduzir um pouco de pensamento e crescer o personagem do Light durante o filme, que se você for pensar, ele ainda tem uma trajetória ali. Ele começa como um cara só que é um nerd, ele não tem muitos planos com o Death Note, e no final ele acaba aprendendo com os planos que a Mia fez, ele acaba pensando, pô, então eu posso fazer mais coisas. Tem a parada da condição, que é um exagero absurdo de roteiro, uma saída fácil também de roteiro, que tipo, ele usa o se, né? Ele fala, se a Mia pegar o livro, tem que acontecer isso aqui, senão não vai acontecer nada. E essa parada de condição pode ser algo introduzido também, uma regra diferente, você pode criar isso dentro do livro, uma regra nova inserida pro filme, como eu já disse, o filme introduz várias outras regras no livro. E o personagem evoluiu com a trama, né? No final ele tem aquele plano, um plano bem interessante até, e você consegue ver que ele deixa aberto, ele deixa um gancho, ele deixa a trama aberto com uma folha de caderno na mão do L. E o L agora sabe, deduz de uma forma talvez estúpida até, que o Light é o Kira, né? Ele sabe disso, e é aí que você entra. Tipo, eu acho que o filme preparou o terreno para uma sequência que seria o embate intelectual entre o L e o Kira. Porque eu não vi em momento algum uma tentativa sequer de um embate intelectual ali. O máximo que eu vi foi uma coisa que eu gostei, inclusive, a parada da perseguição do L perseguir o Light, assim, na rua, com o carro e tal. Acho um pouco exagerado, um pouco que não precisava ser feito dessa forma, é claro. Mas essa construçãozinha introduz um elemento bem interessante, né? Que você vê que o povo gosta do Kira. Porque o L fala, ó, esse cara é o Kira, eu tenho que prender ele, eu sou polícia. E o cara bate na cabeça do L e fala, não, porra, ele é o novo deus, esse cara é foda, ele tá limpando as ruas. Então, essa ceninha aí, por mais que ela seja pequena, ela traz umas coisas legais. Então, se a gente pegar todo esse conceito, todas essas pequenas coisas que você consegue ver que são aproveitáveis, você pode pensar que a sequência vai ser muito superior a esse, porque a maioria dos erros que esse filme comete, ele já resolve agora mesmo. Ah, eu não gostei da Mia, já resolvi, ela morreu nessa porra desse filme. Ah, não gostei de que o Light não sabia usar o caderno direito, já resolveu, no final ele usa o caderno de uma forma foda. Ah, o Ryuko não aparece tanto. Esse é um problema que eles provavelmente vão resolver no segundo filme, né? Porque, porra, Ryuko tá vivo aí. Você consegue ver que os próprios problemas que o filme tem praticamente são, tipo, todos cortados já nesse filme. Então, existe essa promessa do diretor de que, pode haver uma continuação, vai haver uma continuação. Eu espero que, se houver uma continuação, seja melhor, que eles aprendam com esses erros. Eu não tô, tipo, empolgado pra ver uma continuação, mas se tiver, com certeza eu vou ver. Porque eu garanto pra vocês, esse deve ser um dos filmes com maior audiência da Netflix aí no período de estreia. Porque, porra, todo mundo conhece Death Note. Essa é uma parada interessante também. Diversos amigos meus que não acompanham animes, nem lê mangá, nem nada, já assistiu algum episódio de Death Note, ou já assistiu o Death Note inteiro. Porque Death Note é o anime que a gente recomenda quando você fala pra alguém, tipo, alguém vira pra você, eu não gosto de anime, eu queria começar a assistir algum. Qual você me indica? Death Note. A maioria das pessoas são assim, cara, quando vou indicar um anime. Eu vejo muito isso acontecendo, porque o Death Note, o anime, é muito bom mesmo. É claro que ele decai, tem problemas no anime também, ele não é perfeito, mas tem uma discussão filosófica, existe uma discussão. Mas eu acho que o maior problema até agora das adaptações americanas de filmes e animes japoneses é que eles não pegam a carga filosófica que tem no filme. Por exemplo, Ghost in the Shell, ele imita diversas cenas do anime
e não fica com a mesma qualidade filosófica do filme anime. Nem, e muito menos do mangá, né? Porque no mangá eles exploram um pouquinho mais até. Então essa essência filosófica acaba se perdendo na versão americana, isso eu concordo, não tem como falar que é mentira. Mas eu ainda consigo ver vários elementos interessantes no Death Note que dariam uma sequência também um pouco melhor que esse primeiro filme. Há muito tempo eu deixei de dar nota aqui pra filmes nesse canal, mas como esse é um filme que a galera quer ver nota, eu vou ser justo e vou dar a nota. Pra mim o filme é uma nota 4 de 10. Ele não passa, ele é um 2 de 5, um 4 de 10. Ele não é um filme horrível que você vai desistir, vai achar o pior filme do mundo. Eu acho que isso é um puta exagero, mas ele tá longe de ser um bom filme, ele não chega nem a ser mediano, cara. Ele é um filme bem fraco mesmo, com vários problemas de roteiro, vários problemas de tom, mas que ele tem elementos bons ali, só que são destruídos pelos elementos ruins. Então se você ficou até o final aí, se você não me xingou, bom, esses foram os argumentos que eu tive, essas foram as minhas impressões do filme. Eu espero que você tenha entendido, você colabore comigo, conversando comigo, sempre com respeito, por favor, porque eu sei que vai ter vários haters, você não entendeu o filme, você achou o filme bom. Não, eu deixei isso claro desde o começo, o filme não é bom, e eu repeti isso diversas vezes durante o vídeo, mas eu consigo ver diversos elementos bons. Se você quer ver filmes bons, tem dicas aí que eu dou, tá aparecendo um vídeo aí pra você assistir. Eu agradeço sua companhia, muito obrigado por assistir até agora, e tchau! Hey, that's pretty good.